Graça e paz, amados irmãos, estamos ao vivo aqui em mais uma aliança de oração, pela graça do nosso bom Deus. A semana está caminhando, o final de ano está chegando e a correria do dia a dia e desse final de ano é assim, aquela correria, muitas coisas para fazer, muitas contas para ajustar, não é isso? E muitos planos, muitos planejamentos, alguns estão viajando, indo, voltando. Também nós temos a nossa família, começa a ficar aquela agitação em casa, alguns recebem parentes, outros vão às casas dos parentes. É sempre aquela correria, aquele momento dinâmico típico do final de ano. Mas nós aqui temos um compromisso diário no Aliança de Oração. Um momento em que nós separamos para a nossa devocional diária ao nosso Deus. E hoje, com a graça de Deus, o Senhor está nos concedendo essa oportunidade de mais um programa, estarmos aqui compartilhando com vocês, vocês compartilhando conosco, pedidos de oração, fazendo aqui aquele momento de louvor e adoração, meditando na palavra de Deus, porque é importante a meditação diária. O salmista Davi dizia que medito na tua palavra de dia e de noite. O servo de Deus, ele ama estar na presença de Deus, ele ama estar em conexão com Deus, seja por meio da oração, seja por meio da meditação na palavra, seja também congregando, louvando, adorando a Deus. Então, certamente, esse é o momento especial que nós separamos do nosso dia para estarmos em conexão com o nosso Deus. Como é que está aí na sua casa, na sua família, a correria, o final de ano chegando, a agitação? Mas que bom que você está aqui no Aliança de Oração para nós termos aqui o nosso momento de devocional. O Aliança de Oração está um pouco diferente nesse período de final de ano, já chegando o recesso, mas mesmo assim nós não podemos deixar de fazer a nossa programação, ter o nosso momento devocional. E você que está aí do outro lado, a TV Viva a Promessa sempre agradece a sua presença, a sua participação, como vocês têm ajudado, dando like no programa, compartilhando o programa, fazendo o seu pedido de oração, intercedendo conosco juntos aqui na hora da oração intercessória. Vocês estão sempre junto ali também orando, a gente fica lendo o chat, os irmãos participam, eles louvam a Deus na hora do louvor, eles glorificam a Deus na hora da adoração e eles oram junto conosco também na hora da intercessão. E na hora da meditação também eles ficam ali adorando a Deus, glorificando a Deus e entendendo e recebendo a palavra que o Senhor está falando com todos nós. Então você também pode ajudar esse programa, Aliança de Oração, toda a TV Viva a Promessa, compartilhando, deixando o seu like. E também você pode ajudar sendo um amigo da missão. O amigo da missão é uma forma que nós, promessistas, podemos ajudar a programação da igreja, da TV Viva a Promessa, os projetos missionários da igreja, a programação da igreja se mantém sempre no ar e você continue colaborando conosco aí como amigos da missão, vai aparecer aqui na tela. Você pode fazer uma oferta voluntária, uma doação para os amigos da missão, tem conta bancária, tem também o QR Code aqui do Pix, chave Pix, você pode fazer dessa maneira, conforme for mais fácil para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você que tem sido um colaborador aqui da TV Viva a Promessa, abraçando a missão da igreja, pregar o Evangelho, interceder pelas almas e vivermos nessa comunhão dos salvos, nessa comunhão dos santos, compartilhando com outras pessoas, para que mais gente seja alcançada pela verdade do Evangelho. Queridos irmãos, chegou o momento agora de nós meditarmos na palavra de Deus. Nós falamos aqui, recentemente, no Aliança de Oração, sobre os nossos planos para o ano de 2024. É sempre importante nós fazermos essa reflexão, essas ponderações do ano que passou, como que foi o ano aí na sua igreja, como que foi o seu ano de trabalho, como que foi aí na sua família,
Que lutas vocês tiveram? Quais vitórias podemos contar? E quais planos e perspectivas teremos para o próximo ano? É sempre importante fazermos essa reflexão no final de cada ano. E agora eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração, para a sua vida, porque todo final de ano nós temos algumas mudanças e sempre no contexto da igreja, algumas pessoas estão cansadas porque já assumiram muitos trabalhos na igreja, passaram muitos anos, às vezes na frente da obra, sendo usado por Deus ali no ministério, atuando no ministério infantil, ministério de jovens, de mulheres, e às vezes você atua aí na escola bíblica, enfim, e sempre no final de um ano vem aquela sensação se nós continuaremos fazendo esse trabalho ou não, se vamos pedir para o pastor colocar alguém no nosso lugar, né? Um cansado, quer descansar. E a obra de Deus não pode parar. Depois que a Igreja Adventista da Promessa entendeu essa mudança dos departamentos para um ministério, e isso chegou na nossa igreja, graças a Deus, a nossa denominação teve essa compreensão bíblica. Isso tem ajudado bastante, porque ministério é uma vida que você vive para Deus. Não é um cargo que você assume durante um ano e no final do ano você entrega esse cargo para que outra pessoa seja colocada no seu lugar. Não é isso. O ministério é algo que Deus te entregou. É um chamado de Deus para a sua vida. Ministério tem a ver com um dom que você recebeu do Espírito Santo, no qual você vai viver a sua vida inteira. Então, meu querido irmão, eu quero falar com você nesta manhã sobre esse tema. E eu quero falar sobre o seu chamado diante de Deus. Nós precisamos continuar desenvolvendo o dom que há em nós, que foi nos dado pelo Espírito de Deus durante toda a nossa vida cristã. Apesar das dificuldades, apesar do cansaço, apesar das barreiras, dos problemas que vão surgindo, nada disso pode impedir você continuar servindo a Deus e a causa de Deus, aí na igreja local ou na sua comunidade. Eu quero lembrar você do exemplo de um homem de Deus, um grande profeta, que foi Moisés. Você lembra como que foi o chamado de Moisés? Como que ele teve uma relutância grande para poder entender o chamado, atender o chamado? Quer ver só? Isso pode falar ao seu coração de alguma maneira. O texto bíblico em questão é o que está aqui no livro de Êxodo, no capítulo 3. No capítulo 3 de Êxodo ocorre ali o chamado de Moisés. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro na terra de Midian. Moisés estava completamente fora de conexão com todo o propósito da vida dele. Você lembra que Deus havia livrado Moisés da morte quando ainda era um bebê. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas agora Moisés está vivendo no anonimato, Moisés está escondido lá na terra de Midian. Moisés parece que está ali vivendo sem propósito, apenas seguindo uma rotina ali muito repetitiva. Nada está acontecendo na vida de Moisés tão significativo, mas Deus tem um chamado na vida dele. E Deus aparece para Moisés lá naquele deserto, lá quando ele apacentava as ovelhas em Midian. O Senhor apareceu para Moisés para chamá-lo de volta, para trazê-lo de volta, para conectá-lo novamente ao seu chamado que talvez ele tivesse ali já esquecido. A causa pelo qual ele havia lutado, abandonado o Egito, a causa de Deus, a causa do povo de Israel, o seu sonho que o fez abandonar a sua posição ali de Faraó, de parente de Faraó, de um dos filhos ali da filha de Faraó, fez ele abandonar a posição de príncipe no Egito, porque ele cria no Deus de Abraão, na fé dos seus antepassados, ele cria na promessa de Deus, ele acreditava de fato no povo de Israel, um povo exclusivo de Deus, mas ele abandona essa causa toda, pelo qual ele perde tudo e agora parece que vai viver ali aquela vida no anonimato. Mas Deus foi lá, chamou ele, sacudiu ele e disse: olha, eu tenho visto a oração, a aflição do meu povo,
eu sou o Deus dos seus antepassados, sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. E aí Moisés, ele cobriu o rosto quando Deus apareceu para ele. Gente, eu quero dizer para você que todas as vezes que Deus vem diante da gente, um grande chamado, como foi o chamado sobrenatural de Moisés, é óbvio que a gente vai passar por um receio e uma insegurança. Isso é normal. Todos nós que somos chamados para a obra de Deus, para a grande obra de Deus. Se você é um ser humano que depende de Deus, de carne e osso, você também vai ter as suas inseguranças, você também vai ter os seus receios. É normal, faz parte da vida daquele que está entendendo que vai mexer com coisa grande, que é a obra de Deus. Esse tremor e esse temor que nós sentimos, ele é saudável no sentido de que você entende que Deus é santo, que a obra é santa. Aí Deus fala para Moisés assim, ó Moisés, eu sou santo e esse lugar que você está é santo, descalça, tira as sandálias dos seus pés porque é terra santa. Moisés sente ali a pressão, o peso, é Deus, um homem mortal falando com um ser divino, com o próprio Deus que apareceu para ele ali por meio de uma teofania. Então Moisés vai colocar diante de Deus aquele medo, aquela insegurança, aquele temor, ele cobre o rosto, ele fica curvado, ele teme olhar para Deus, mas o Senhor tem um chamado na vida de Moisés, apesar disso. Então, Moisés diz assim para Deus no versículo 11, Êxodo capítulo 3, versículo 11. O que é que ele diz para Deus? Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Você percebe que Moisés reage, a primeira reação de Moisés ao grande chamado de Deus na vida dele é uma reação de insegurança, uma reação de medo. Essa reação, eu disse para você, que ela parece normal, aparentemente ali, porque ele está sendo chamado de forma sobrenatural para uma grande obra. Ele tem esse receio e essa insegurança. Eu quero dizer para você que a resposta de Deus para os nossos receios, para as nossas inseguranças, para os nossos medos, ela vem logo embaixo. O versículo 12, Deus disse assim para Moisés, certamente eu serei contigo. Glória a Deus, você pode glorificar a Deus por isso? Moisés colocou diante de Deus ali o seu receio e a sua insegurança, isso é normal. Mas Deus tem uma resposta para os nossos receios, para os nossos medos e inseguranças. Ele diz assim, eu serei contigo. Glória a Deus. Essa é a resposta de Deus para o receio e para a insegurança das nossas vidas. Só que não para por aí. O Senhor fala com Moisés, olha, você vai lá, você vai tirar o povo do Egito, eu chamei esse povo, é o meu povo. Então, nesse momento, Moisés vai apresentar uma segunda questão diante de Deus. Ele precisa de orientação, é uma necessidade de orientação. Senhor, então me explica como que vai ser isso. Como é que é esse plano? Como é que eu vou chegar lá diante de Faraó? Como que eu vou falar com Faraó? E aí eu vou chegar lá, quem está mandando, na autoridade de quem eu vou falar? Quem é o Deus que está me enviando até Faraó para dizer para eles que o Senhor está dizendo? Olha, Moisés, ele necessita de orientação, ele quer que Deus fale para ele como vai funcionar esse plano de retirar o povo lá do Egito. Tudo bem, Deus responde para Moisés no versículo seguinte, versículo 14. Diga assim dessa maneira, eu sou o que sou. Dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A resposta de Deus para a nossa necessidade de orientação, irmãos, é confiarmos nele, confiarmos na sua soberania. Quando Deus diz assim, eu sou o que sou, ele está dizendo para Moisés que ele é tudo em todos, que ele é o Senhor, que ele é soberano, que ele é Deus, que ele é eterno, que basta confiar nele que as coisas vão dar certo. Olha, você vai lá em nome de Deus, o meu nome é este, eu sou significa aquele que sempre existiu, aquele que há de ser, aquele que permanece para sempre. Ele está falando dele mesmo, Deus. Então Moisés tem que chegar lá perante o povo de Israel e dizer, olha, o Senhor Deus, o próprio Deus apareceu para mim, ele disse que é para a gente sair aqui do Egito, porque aquela multidão de gente precisava acreditar e que esse negócio não seria um projeto suicida, porque uma revolta contra Faraó podia significar a morte de todos eles. Você acha que 500 mil, 1 milhão de pessoas que estavam lá
no Egito, iam simplesmente acreditar na palavra de um homem e vamos sair daqui, eles precisavam ter um direcionamento, ter uma segurança, ter uma certeza. E Moisés chega lá perante os filhos de Israel, conversa com os anciãos, com os líderes e vai dizendo, olha, Deus, o Deus de Abraão, o eu sou, o Senhor Deus, ele disse que nós vamos sair aqui do Egito. Então eles se agarram a essa palavra, a essa promessa, a essa segurança e eles vão. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, se você tem necessidade de orientação na sua vida, se você precisa ter clareza na sua vida, se você quer entender o seu chamado, o seu coração, sua alma, você tem que se conectar em Deus. Olhe para Deus. Ele é tudo na nossa vida. Uma última coisa aqui nessa mensagem, para a gente encerrar, é que Moisés, agora mudando aqui para o capítulo 4 do livro de Êxodo, Moisés, apesar de Deus ter falado com ele, aparecido para ele, Moisés ele continuou apresentando para Deus mais uma inadequação. Ele disse, Senhor, não crerão que o Senhor apareceu para mim. Aí Deus vai lá e faz os milagres, faz aqueles sinais, né, da serpente, aquele sinal da mão que ele coloca aqui dentro da sua veste, tira a mão, fica branca como a neve, fica leprosa, ele coloca de novo a mão, fica curada. Deus dá alguns sinais para Moisés para provar que ele apareceu para quando ele fosse falar com o faraó e com os filhos de Israel. Moisés, apesar de Deus ter dado todos esses sinais, ele continua temeroso, e aí vem algo, irmãos, difícil e complicado, que Moisés ele vai dizer para Deus assim, Senhor, versículos 13 do capítulo 4 de Êxodo, Senhor, envia aquele a quem tu has de enviar. Na linguagem de hoje, o texto diz assim, Senhor, mande outra pessoa, mande outro. Você acredita que Moisés deu essa resposta para Deus, mesmo depois de tudo que Deus falou com Moisés, depois dos sinais que Deus deu a Moisés? Moisés teve coragem de dizer, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem uma pessoa adequada para essa missão, para esse trabalho. Não sou eu, manda outro. Aí, irmãos, qual é a resposta de Deus quando nós damos desculpas para Deus? Porque aqui, na verdade, Moisés apresentou uma desculpa para Deus. Fala sério, depois de tudo que Deus fez, falou, apareceu, sinais, Deus fez tudo e Moisés deu essa desculpa para Deus. Versículo 14 diz assim, então acendeu-se a ira do Senhor contra Moisés. Você percebe? Você percebe que Deus tem resposta contra os seus anseios, contra as suas inseguranças, os seus medos, as suas inadequações. Deus tem resposta, Deus vai te ajudando. Moisés disse, não sei falar, então eu serei com a tua boca, eu crio a boca do mudo, eu faço o mudo falar, eu faço o surdo ouvir. Deus dá capacidade. Se você diz para Deus que você tem uma necessidade de capacitação, Deus supre a sua capacitação, a sua necessidade. Deus vai ter sempre uma resposta para o que você colocar diante dele. Mas Deus não tem resposta positiva se você apresenta para Deus assim, Senhor, eu não irei, manda outro em meu lugar, não posso ir. Então, dessa forma, a ira de Deus se acendeu contra Moisés. A resposta de Deus às nossas desculpas é essa. E aí, meu irmão, você vai apresentar uma desculpa diante de Deus, você vai chegar para Deus e dizer, Senhor, eu estou cansado, coloca outra pessoa no meu lugar. Ano de 2024, não contem comigo aqui na igreja, coloca outra pessoa aí. Será que você vai fazer isso para Deus? Claro que não, meu irmão, porque Deus ele quer pessoas dispostas, disponíveis, mesmo com os seus dramas, com os seus problemas, dilemas, necessidades e dificuldades. Deus vai sempre superar essas dificuldades com a sua palavra. Encerrando aqui, sabe o que Moisés fez? O versículo 18 diz assim, então Moisés se levantou e foi. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés, diante daquela ira de Deus, daquela santa ira de Deus, ele viu que ele colocou diante de Deus uma grande desculpa, ele viu que Deus não tolera desculpa. Então ele se levantou, foi falar com seu sogro e disse, eu irei até o Egito, porque o Senhor me enviou para ir até lá. Que você dê essa resposta para Deus de prontidão, essa resposta, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, usa-me, continue contando comigo no ano de 2024. Amém? Você pode dizer isso para Deus? Glória a Deus. Vamos orar então por esse propósito, por esse objetivo. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui encerrando a aliança de oração, ouvimos uma palavra edificante da parte de Deus. O Senhor continua contando conosco.
mesmo na nossa dificuldade, na nossa fragilidade, mesmo com os nossos problemas e dilemas, mesmo, Senhor, com as nossas inadequações, mesmo, Senhor, que nós nos sentimos incapazes, mesmo que sentimos cansados, mesmo, Senhor, que nós possamos dizer para Deus, Senhor, chegou a hora do Senhor colocar outro em meu lugar. Deus continua dizendo que enviará cada um de nós. Deus quer que a gente esteja disposto para ser enviado por Ele para fazermos a grande obra. Deus não nos escolheu porque nós somos capazes em nós mesmos, mas Deus nos capacita. Ele disse assim, eu sou Deus, eu sou o que sou. Ele capacita cada um de nós, Ele tira as nossas inadequações, Ele nos dá poder para fazer a missão acontecer. Então eu oro agora por cada promessista, cada irmão, cada irmã, cada servo e serva de Deus, que para o ano de 2024 possa se colocar disponível para a obra de Deus. Eu sei que essa palavra falou aos nossos corações. Senhor, nos dê força e coragem para continuar dizendo sim para Ti e para a grande obra de Deus. Simplesmente cuida da nossa vida, cuida das nossas dificuldades. Senhor, supere as nossas limitações pelo Seu poder, porque o Senhor é Deus. Cuida da nossa família, cuida de nós enquanto nós fazemos a Tua obra. E assim eu Te agradeço e eu Te peço e eu oro por esse propósito em nome de Jesus. Querido irmão, chegamos ao final do Aliança de Oração. Nós voltaremos aqui em breve para dar continuidade a mais uma Aliança de Oração. A programação na TV Promessa continua e você continue conosco. Tudo bem? Feche os seus olhos, vamos para a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que o fortalecimento do Espírito Santo, que o direcionamento do Espírito Santo continue sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.